É com a paz do nosso Senhor que eu cumprimento a todos os meus irmãos, participantes da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o superintendente da Escola Bíblica Dominical da Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos e estou aqui hoje para a nossa lição de número 12 da revista A Raça Humana, Origem, Doutrina e Redenção. A lição de número 12 que vai nos falar de Jesus, o homem perfeito. Perfeito como Deus, perfeito como homem também, meus irmãos. Quero convidá-los a estarmos orando, pois sem a participação do Espírito Santo somos apenas carne e pecado. E com a participação do Espírito Santo aqui ao meu lado, ao seu lado, aí onde você estiver e o dia que for, estaremos orando para Jesus interceder por nós junto ao nosso Pai. Lição número 12. Vamos orar, irmãos, já para pedir permissão ao nosso Senhor para iniciarmos a lição de número 12, Jesus, o homem perfeito. Agradeço sim então, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, por mais este dia, por mais essa permissão que o Senhor nos dá de participarmos a lição de número 12, que vai falar sobre Jesus, o nosso Senhor, que também como homem foi perfeito. O Senhor, que já enviaste o Espírito Santo da promessa, que já está aqui para subsidiar totalmente a lição de número 12, nos ensinar, me ensinar e colocar todas as palavras na minha boca a partir de agora, Senhor. Peço permissão e com muita gratidão iniciamos a lição de número 12, pois somos apenas ferramentas do nosso Senhor, o dono da obra, o Senhor Jesus. E assim, irmãos, começando a introdução e logo em seguida um louvor muito bonito para que nós não apenas aprendamos, mas que nós estejamos na presença do Senhor. Um hino bem avivado, muito lindo, um hino da harpa cristã. Hoje nós vamos falar do nosso Senhor Jesus Cristo como homem, quando Jesus saiu da sua glória e veio passar aqui por muitas humilhações para poder nos salvar. Meus irmãos, estamos aqui hoje para lembrar, meus irmãos, que a nossa guerra não é com a carne, sim com as potestades, os espíritos malignos do diabo. Então nós estamos aqui. Eu lembro uma vez, certo Papa disse que quem não conhece Jesus Cristo, quem nunca ouviu falar de Jesus Cristo, quem nunca pensou em Jesus Cristo, quem nunca dirigiu a palavra, uma oração, quem não conhece Jesus Cristo, não conhece o verdadeiro homem. Hoje nós vamos estudar na lição 12,
Quem foi Jesus Cristo como homem? Qual o legado que Jesus nos deixou participando conosco como homem, sendo corporalmente como nós, de carne e osso. Você sabia que Jesus era pecável? Você sabe o que significa pecável, ser pecável, né? Significa que Jesus pecou, que Jesus ia pecar. Então hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo como homem. Jesus Cristo, o homem perfeito. Por que ele veio como homem, se já tinha a sua glória desde sempre estabelecida ao lado do Pai? Ele deixou o trono ao lado do Pai para vir aqui neste mundo cruel nos salvar. Então vamos estudar um pouco sobre Jesus Cristo, o homem perfeito, logo após o louvor. Bem, irmãos, estamos aqui para iniciar a lição de número 12. Jesus, o homem perfeito, da nossa revista. É uma lição para arquivamento e consulta da revista da nossa CPAD querida, A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Vamos iniciar a nossa lição, lembrando que a revistinha, né, A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção, ela já apresenta a lição geralmente em 3 tópicos, com todos os objetivos a cumprir. Estamos com os subsídios, um acréscimo da lição, né? Então nós vamos começar a nossa lição, como sempre, de costume, analisando algumas imagens. Eu quero fazer um comentário breve sobre cada imagem e possivelmente posteriormente falaremos das imagens. As imagens sempre representativas, lógico, representativas, para termos uma noção e devagarmos os nossos pensamentos, tá? Na nossa lição de número 12, Jesus Cristo, homem perfeito. Então nós vamos relembrar, né, o que certa vez disse o Papa
Um certo Papa, ele nos disse que quem não conhece Jesus não sabe quem é o homem. Então, o que quer dizer essa frase do Papa? A frase quer dizer que Deus, quando fez o homem, né, apesar de estar nos moldando, nos amassando, assim como o vaso, a ideia final, o produto final deste homem que Jesus projetou, arquitetou, o nosso Criador, é o homem perfeito, é um homem sem erros, um homem que não tem a natureza pecaminosa. Na lição de hoje nós vamos falar do primeiro Adão e do segundo Adão. Eu tenho o costume de falar no último Adão, porque não virá nenhum exemplar de homem para cá, para este mundo. Deus colocou Adão no princípio, Gênesis. No princípio, Deus colocou Adão como o exemplar do homem, o primeiro homem, e dele saiu, da sua costela saiu a sua esposa Eva. A sua esposa Eva, sua amada mulher, né? Então, um exemplar do sexo masculino, Adão, e a Eva para proliferar, para povoar o mundo. A primeira natureza de Adão era assim parecida com a de Deus, uma natureza perfeita, uma natureza divina. E como filho de Deus, o primeiro Adão esteve com a chance de nos representar fora do pecado. Então, o que Adão foi fazendo, e nós já vimos em outras lições sucessivamente, rompeu o elo com Deus, pois revelou uma natureza pecaminosa. Adão nos deixou como herança uma natureza pecaminosa. Então, Deus nos enviou o último Adão, que foi feito em espírito vivificante, que é Jesus Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45, né? Então, Deus nos enviou o segundo e último Adão. Eu vou ser bem claro para corrigir os erros do primeiro Adão. O modelo de homem que Deus quer é o modelo que Jesus representou aqui como homem. Como homem. O modelo a ser seguido é o de Jesus Cristo. O único ser, o único homem a vencer o mundo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Então, nós começamos falando sobre a natureza de Adão e a natureza de Jesus. No início, Adão tinha a natureza igual a Deus, filho diretamente de Deus, com uma curiosidade, porque nós vamos comparar, inevitavelmente, vamos comparar a natureza de Adão com a natureza de Jesus, né? Uma das diferenças entre eles, porque Adão não foi igual a Jesus, né? Então, assim como nós, o que nós três temos de semelhança é que temos carne e osso, sangue e órgãos. Nós, Adão e Jesus, quando veio à terra como homem.
tá? Então, vamos ler na primeira carta aos Coríntios. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45, ela diz exatamente assim: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Jesus é plenamente Deus. Ele é plenamente Deus e foi plenamente homem. Adão, quando veio, ele já veio adulto. E Jesus viveu todas as fases de um ser humano. Olha a diferença. Jesus foi concebido e foi concebido sem pecado, pois o seu progenitor foi Espírito Santo de Deus. Então, Maria, escolhida como progenitora de Jesus, não teve nenhum contato carnal, a carne não esteve presente na fecundação de Jesus. Não houve. A semente foi colocada pelo Espírito Santo. Obviamente não houve relação sexual. Parece forte, mas é bom esclarecer. Obviamente não houve relação sexual entre Maria e o Espírito Santo, lógico, sem pecado. A natureza de Jesus era divina, mas ele era pecável. Jesus Cristo era pecável. Só que ele foi o único ser, o único homem a vencer o mundo. Por isso ele é nosso exemplo. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele nos diz assim: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus venceu. Jesus venceu. Olha, nessa imagem aqui, ó, o que você vê? Jesus representativamente, lógico, Jesus Cristo crucificado para corrigir os erros de quem? Adão. Jesus Cristo veio para corrigir o nosso provável sepultamento no inferno, pois Adão não obedeceu a Deus e comeu do fruto da árvore do conhecimento. Jesus Cristo em tudo obedeceu a Deus. Jesus Cristo não pecou em nenhum momento. O único homem, o único ser humano a não pecar. O único ser, o único homem a vencer o mundo. O que quer dizer vencer o mundo? Vencer o mundo é não fazer as coisas que o mundo nos impõe. É não pecar. O mundo é pecaminoso. A natureza que Adão, o legado de Adão, logo para o seu filho Caim, foi de uma natureza pecaminosa, pois Caim pecou demais. Então, a nossa natureza, ela não é igual a de Jesus. Nós somos semelhantes, mas não iguais, não parecidos. Jesus Cristo, aqui em Apocalipse, nós vamos fazer um estudo detalhado da Bíblia nessa lição. Em Apocalipse 1:17, nós vamos ver que Jesus dominou plenamente a morte. A morte é um dos inimigos mais difíceis. E Jesus dominou. Quando o vi cair a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último.
Eu sou o que vivo, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, visitou o inferno para resgatar alguns irmãos. A morte será a última de todos a ser vencida. Leia o livro de Apocalipse. E quem vai vencer naturalmente é Jesus Cristo. Não existe outro meio de vencer a morte a não ser por Jesus Cristo. E vencendo a morte, nós iremos para a Jerusalém celestial. Aquele lugar que quando nós somos pequenos, nossos pais falam céu. Céu, né? Alguns falam paraíso. Então aqui tudo muito ilustrativo, gente, muito ilustrativo. Aqueles que são chamados de ímpios, que além de não acreditar em Jesus, blasfemam e praticamente são hereges. Eles vão sofrer vão entrar aqui no juízo final. Nós passaremos por outro trono. Nós passaremos, quem crer em Jesus, quem crer no Verbo de Deus, passará apenas pela contagem de galardões e moraremos na Jerusalém celestial. Quem crer em Jesus terá o mesmo destino que ele. Apocalipse 3:21. E aqui está o grande destino. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu acabei de ler Apocalipse capítulo 3, do versículo 20 ao 22. Quem crer em Jesus terá o mesmo destino que ele. Quem é Jesus Cristo? Como que a Bíblia define Jesus Cristo? Jesus Cristo é a ação de Deus, é o verbo. João capítulo 1, versículo 1. Jesus Cristo ele se fez carne, mas a parte espiritual era muito forte. Por quê? Porque ele precisava manter contato com o Senhor. Ele precisava manter contato com o Pai. Por isso, não é, então Jesus, então não valeu, Jesus Cristo veio como Deus. Não, ele não veio como Deus. Ele sustentou, tanto é que Jesus era pecável. Você sabe o que é um ser pecável? É aquele que pode pecar. É aquele que cresce, uma criança não tem a consciência. Então a criança passa batido, sem pecados, ou os pecados não são computados para ela. E ela, quando atinge mais ou menos a adolescência, né? A criança toma consciência do que é certo e o que é errado, e a sua natureza pecaminosa, porque todos nós já fomos crianças, né? A natureza pecaminosa aflora e a gente, tendo o poder de escolher entre o certo e o errado, a gente, pela maioria das vezes, nós escolhemos o caminho errado, a ação errada, a atitude maldosa. E Jesus, que passou por tudo isso, Jesus criancinha, vamos ler sim o versículo de Jesus criancinha, e exatamente quando Jesus
tomou consciência quando era um jovenzinho de 12 para 13 anos e a família dele se encaminhava para Jerusalém para ir à Páscoa. Jesus sumiu e foram vários dias de procura. E onde acharam Jesus Cristo? Na sinagoga. O que fazia Jesus Cristo? Ele estava com os doutores. E Jesus Cristo estava aprendendo com os doutores? Não, Jesus Cristo estava ensinando a palavra. No exato momento em que nós que temos a natureza pecaminosa, herdada de Adão, herdada de Caim, no exato momento que nós temos o direito da escolha, também chamado de livre-arbítrio, de escolher entre o bem, a gente escolhe o mal. Mas Jesus, como um grande exemplo, no exato momento que ele poderia escolher alguma coisa maldosa, ele fez o contrário. Ele estava ensinando a palavra de Deus e os doutores sentiram que era bom aprender com aquele menino. Então, ele precisava se manter em contato com Deus. Vamos ler em Hebreus. Hebreus capítulo 10. Procurando na Bíblia. Hebreus capítulo 10. Versículo 5. E depois vamos pular para Hebreus 10:10. Porque nós vamos ver aqui o seguinte. Jesus se fez carne, mas a parte espiritual dele era muito forte, porque ele precisava se manter em contato com Deus. Jesus era carnal. Jesus era carne. Nessa época, quando Jesus veio para cá com a missão de nos salvar, Jesus era carnal. Então vamos ver o que diz Hebreus 10:5, depois Hebreus 10:10. Jesus tinha alma também, característica plena dos homens, porque Deus é somente espírito. Jesus agora, na glória, é espírito, mas quando ele veio ele tinha tudo. Tudo igual nós. Assim como diz o hino 5. Espírito, alma e corpo. Hebreus 10:5. Pelo que entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Vamos fazer uma leitura corrida? Vamos passar então para o Hebreus 10:6. Não te deleitaste em holocausto e oblações pelo pecado. Então eu disse: eis-me aqui, no rol do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aqui já está dizendo que ele tinha uma comunicação com Deus. Mas aí está o mistério. Vai pensando, medita. Como que Jesus, que não teve privilégio nenhum, que sofreu 486 chibatadas com pedrinhas, cascalhos pontiagudos na ponta dos filetes do chicote. Jesus apanhou, foi humilhado, foi cuspido, teve que tomar vinagre, sangrou até a morte, sentiu dor. Assim como está na imagem, Jesus chorou, Jesus tinha sentimentos, Jesus trabalhou, Jesus fez a obra e voltou para a glória. Então, tendo dito acima, sacrifício e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado, não quiseste, nem neles te deleitaste, os quais se oferecem segundo a lei. Jesus rejeitou o pecado. Versículo 9, agora disse: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. Quem era o primeiro? Adão. E o segundo, Jesus. Versículo 10, é nessa vontade dele que temos sido santificados. Aí a resposta.
Aí está a resposta, irmãos. É nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Santificação. Santificação, meus irmãos, é aí o segredo que para Jesus se manter em contato com o Pai. Será que não está ao nosso alcance? Será que nós não temos? Não como Jesus, né? Nós não conseguimos. Jesus foi maravilhoso, empenhado totalmente. O homem, o exemplo de homem que Deus projeta é Jesus. O que Deus quer como produto final é Jesus Cristo. Por isso nós temos que imitá-lo. Aqui está. Então, como que Jesus conseguia essa comunicação com Deus? Pois ele vivia consagrado, ele vivia santificado. Mesmo como homem normal, Jesus não teve privilégio. Jesus não teve privilégio. Eu não vou apontar para essas figuras que são representativas. Eu gosto de esclarecer, nós não sabemos como Jesus foi. Nós sabemos, temos uma ideia de como ele é agora, na glória. Na glória. Um corpo incorruptível, que para nós se traduz na forma da palavra do Senhor, que é a Bíblia Santa. Então, Jesus também tinha alma, né? Nós vamos ler em João 12, 27. Em João 12, 27, João 12, 27, ela vai realmente confirmar, porque não é bom que fique só na boca do homem. E eu sou um homem, eu sou dessa turma da natureza pecaminosa. Embora quem tem Jesus Cristo no coração crê no único e suficiente Salvador, peca cada vez menos. É como disse uma certa lição: o pecado para o crente, e crente vem do seguinte, é quem crê em Jesus. A palavra crente é quem crê em Jesus. Quem crê que Jesus é Deus, era Deus, deu uma pausa de 33 anos para viver a carne e viveu plenamente, perfeitamente, sem pecar. Mas sabe, um pecadinho Jesus não teve. Então João em João 12, 27, diz assim: agora a minha alma está perturbada. Olha a palavra alma aqui, ó. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Então, olha como Jesus revela um pouco da sua parte homem. Ele sentiu medo. Então Jesus chorou. Jesus tinha medo. Jesus sorriu lá na festa em Cafarnaum. Jesus sorriu. Jesus chorou. Aqui, ó, em João 12, 27, Jesus sentiu medo. Agora minha alma está perturbada. Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim. Então ele já caiu em si, não tinha como. Ele sentiu medo por ter alma, por ser humano. Você acha que Jesus tem medo de alguma coisa na glória, antes e depois dessa passagem como ser humano? Jesus não tem nada a temer. Jesus é perfeito, incorruptível, ele é o poder. Não é que Jesus tem poder, não é que Jesus tem força. Ele é o poder, ele é a força, e ele sempre foi perfeição, inclusive como homem. Há algumas seitas religiosas que diz que Jesus sempre foi apenas espírito. Não. A Bíblia, a palavra de Deus, não eu, nunca eu, irmãos. Nunca o professor da escola bíblica. Nós temos que ter respaldo da palavra do Senhor.
A gente não pode falar coisa da nossa hermenêutica, da nossa opinião. Segundo a palavra do Senhor, Deus só tem espírito. Jesus adquiriu corpo e alma para se constituir em homem, né? Então, em vez de pecar, Jesus fazia a obra, né? Bom, aqui nós temos uma segunda fase, onde fala, né? Jesus, o verdadeiro homem, ó, Jesus dormiu, os sentimentos, né? Aqui tem os sentimentos. Eu gosto muito dessas duas ilustrações, porque revela, eu quero falar sobre as imagens. Aqui ilustrativamente temos o Espírito Santo, o anjo Gabriel, explicando para Maria o que houve, como foi a concepção. Ela não estava entendendo nada. Se não fosse o Espírito Santo, ela ia provavelmente ficar louca. Então, Jesus foi tanto homem que ele chorou. Em João 11:35, Jesus chorou. No Evangelho de João, no Evangelho de Marcos também, Jesus, ele sentia sono, dor, fome, né? Naquela passagem do pão e peixe. Jesus dormiu aqui, ó. Então, ó, ele foi o verdadeiro homem. Por quê? Porque ele sentia sono, dor e fome. E na mesma passagem, quando os seus discípulos ali estavam apavorados com a tempestade, aí ele se revelou o verdadeiro Deus, acalmando a tempestade, mostrando poder sobre os ventos e os raios e o mar. Essa figura representa o homem, que não é Jesus. Esse é o homem que Deus ainda não quer. É aquele que está envolvido nos pecados, com a venda nos olhos para as coisas de Deus. Então, a concepção virginal de Jesus, não houve pecado, nem na fecundação de Jesus. Ele foi gerado do Espírito Santo de Deus. Vamos ver aqui em Mateus 1:18, é isso? Onde ele se revela Emanuel, o Deus conosco. E Jesus esteve conosco carnalmente. Ele esteve. A igreja não verá, mas Jesus governará o mundo. Só que agora na glória, por 1000 anos após a grande tribulação, hein? O crente pentecostal, nós somos pré-tribulacionistas. Nós acreditamos então, e a Bíblia, nós seguimos a Bíblia, que nós, os salvos, não estaremos presentes na grande tribulação. Portanto, somos pré-tribulacionistas e não estaremos aqui. Apenas observaremos. Nós faremos um papel de espectadores. Nós não participaremos nem para dor, nem para alegria. Estaremos, aliás, já na Nova Jerusalém, esperando toda a consumação, né? Aí o livro de Apocalipse, se eu começar a falar, eu vou acabar recitando o livro do Apocalipse inteirinho aqui. Então, essa passagem aqui realmente nos revela o Jesus humano e o Jesus Deus. O que o anjo Gabriel falou para Maria? O que ele falou está em Lucas 1:31. É isso. Lucas 1, versículo 31. O anjo Gabriel explicando a concepção de Jesus. Eis que... Deixa eu ver se tem alguma coisa antes. Ó, eu vou a partir daqui, ó. Deixa eu ver. Vamos aqui, ó.
a partir do versículo 26 até onde realmente nos explicar tudo. Como título, Gabriel anuncia o nascimento de Jesus. Ora, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado, 6º mês de gestação, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem, vocês repararam, ela estava grávida, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, uma vez que não conheço varão? Respondeu-lhe o anjo: Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Por isso que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. O 6º mês era a gravidez de João Batista. Porque para Deus nada será impossível. Então, explica o anjo Gabriel que o Espírito Santo apenas acobertaria, né, Maria, e dali a semente já estava colocada no ventre da Virgem Maria. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, glória a Deus, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Olha que bonito, né? Essa passagem também no próprio Evangelho de Lucas, ela sentiu, né, Jesus Cristo. A própria Isabel sentiu Jesus Cristo na barriga da Maria. Então foi assim Jesus Cristo precisava ser humano. E para ser humano, Jesus Cristo deveria nascer de mulher. Só que sem pecado desde a sua geração. Porque nós somos vivos a partir do embrionamento, né, irmãos? A partir da fecundação ali, após virarmos o embriãozinho, assim como todos nós, Jesus passou pela fase do ovo, a fase do embrião, depois do feto, depois o bebezinho, depois a criancinha de peito, depois a criança maior, teve dente de leite, caiu o dente, teve alterações hormonais como nós, a puberdade, o corpo se modificando, a voz se modificando. Adão não, Adão já foi colocado nesse mundo como adulto. Então Maria foi muito importante, né? E nessa engenhosidade divina, né? Desde a geração de Jesus, através do Espírito Santo, Maria foi extremamente importante, porque ela abrigou Jesus, fornecendo todos os nutrientes que um bebê humano necessita. Jesus não esteve aqui na glória, Jesus esteve carnalmente. Jesus realmente foi um homem. E Maria teve uma passagem, um papel muito importante. Mas ela não é santa.
Maria não é santa. Maria não teve ela não foi concebida, assim como Jesus, sem pecado. Ela foi concebida assim como nós, porque senão ela participaria do plano da salvação, com Deus, Espírito Santo e Jesus, somente esses três. Ela era uma mulher normal, embora tivesse uma participação muito importante, ela apenas foi uma ferramenta escolhida, assim como o seu pastor, assim como a sua mãe. Tá certo que Maria gerou Jesus, mas ela foi um vaso escolhido. Jesus, ele é semelhante a nós somente quanto ao corpo humano, mas nós não somos iguais a ele porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores, tá? Então, antes disso, eu quero partir para essa imagem, né, onde aqui, ó, Maria concebida sem pecado, rogai por nós, né, com todo respeito. Então, o que Atos capítulo 4, versículo 12 diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O livro de Atos, então, ele qualifica Deus, Jesus e o Espírito Santo. As imagens aqui, nós temos Adão, nós temos o nascimento de Jesus, José, Maria. Ilustrativamente falando, nós temos Jesus na sinagoga ensinando os doutores, e todos parados para ouvir, pois acharam maravilhas da boca do Senhor. E Jesus orando, porque era assim. Agora ele já está lá com contato direto com o Pai, né? Ele sempre teve contato direto com o Pai, e quando saiu da presença do Pai ali, né, ele adquiriu a presença do Pai, mesmo estando tão longe, mas se fez tão perto, porque é através da oração é que nós conseguimos estar perto do Pai. E através de Jesus, que foi aquele em que teve a oração mais perfeita. Jesus, ele é semelhante a nós somente quanto ao corpo humano, mas não somos iguais a ele, pois nós somos pecadores. E Jesus nunca foi um pecador. Nós somos imagem e semelhança de Adão. Então nós somos imagem e semelhança de Adão. Quem pecou foi Adão. E nós herdamos de Adão a natureza pecaminosa. Por enquanto, nós temos a natureza de Adão. Nós somos imagem e semelhança de Adão, de Caim, pois temos a natureza pecaminosa. Jesus é imagem e semelhança de Deus. Nós ainda não somos. À direita do Pai, ao lado de Deus, só se for em Cristo. Então, só nos sentaremos no trono através de Jesus Cristo. Não adianta querer ir direto a Deus, não. Por isso que existem várias seitas aí, várias pseudo-religiões, pulando essa parte importante que é o nosso intercessor, Jesus Cristo. Aquele que tem a oração perfeita. Pois diz a palavra do Senhor que Jesus Cristo ora incessantemente por nós, porque agora não está mais nas mãos dele, está no nosso condutor Espírito Santo, parte de Deus muito sensível, mas é o nosso condutor. É o nosso condutor com destino ao alvo, Jesus Cristo. Jesus, vamos ver o que diz. Jesus, sim, é a imagem e semelhança de Deus, operando juntamente com ele. João 14:9. João 14:9.
operando juntamente com Deus. João 14:9 diz que Jesus sim, ele sim é imagem e semelhança de Deus, pois opera juntamente com ele. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Felipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Jesus nos deixou, mas não deixou sozinho. Ele nos deixou com o Espírito Santo. Da promessa. A promessa é a salvação. A promessa é sentar lá no trono junto com Jesus, ao lado de Deus. A promessa é vivermos na Nova Jerusalém, desde que, assim como Paulo, tentemos copiar, imitar a Jesus. Pergunta: somos semelhantes a Adão? Sempre? Toda hora da nossa vida? Em todo momento? Eu tenho 45 anos de idade, 45 anos só de pecado, incessante. Esse é o diabo. Esse aí é o anticristo. Não, nós temos momentinhos de estarmos longe do pecado. E aí nós nos tornamos imagem e semelhança de Deus. Quando? Jejum, oração, santificação. Santificação é viver realmente dentro do conteúdo da Bíblia, a palavra de Deus. A igreja, bom, assim como foi dito, Eva foi um veículo para o pecado entrar no mundo, mas Maria, ó, para ver como Maria, ela foi muito importante, muito importante. Enquanto Eva foi um veículo para o pecado entrar no mundo, Maria foi um veículo para a salvação nos chegar. Maria, Atos 4:12, Maria foi muito importante, mas não foi corredentora, porque senão a salvação estaria nela também. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. Atos, capítulo 4, versículo 12, abrindo a Bíblia. Então, ó, o que diz? Em nenhum outro há salvação. Ó, nenhum outro. Aqui não fala em dois, só fala em Jesus. A Santa Trindade é Deus, Jesus e Espírito Santo. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Né? Atos 4:12. Maria não teria estrutura para ser igual a Jesus e passar pelo que ele passou. Teria que passar pelo que Jesus passou. O único que deu a vida por nós. O único filho natural de Deus. Não tem mais ninguém. Para ser santo tem que nos levar à salvação. O único que tem esse desejo é Deus, Jesus Cristo, e quem opera neste mundo é o Espírito Santo, para o lado do bem, lógico. E se a gente fizer um comparativo de Jesus e Adão? Adão veio e fracassou. Aqui então, Adão, deixa eu ver aqui. Aqui já fala quando Jesus santificado, Jesus lendo a Bíblia. Vamos voltar um pouquinho. Adão e Jesus. Adão e Jesus. Adão veio e fracassou. Jesus venceu.
Adão veio como adulto, mal viveu a humanidade. Jesus veio como embrião, feto, bebê, criança, adolescente e adulto. Viveu plenamente a humanidade e desde o início. Ao adquirir a consciência na adolescência, que é uma idade perigosa, Jesus, mesmo sendo pecável, ou podendo pecar, Jesus escolheu o bem frente ao mal dos pecadores. Jesus nunca escolheu uma atitude maldosa, nenhuma. Jesus, diferente de nós, não tinha e nunca teve a natureza pecaminosa. Era pecável apenas por ser homem, ser carne, mas não pecou. Lucas 2,49, na adolescência que Jesus toma consciência de sua missão, ali na passagem onde ele se reuniu e até ensinou aos doutores da sinagoga sobre a palavra de Deus. Essa passagem se encontra no Evangelho de Lucas 2,49, que é aqui, ó. Os pais Maria e José estavam caminhando para Jerusalém, notaram a ausência do pequeno, 12 anos, e voltaram. Ele estava numa sinagoga ensinando a palavra de Deus. Jesus tinha a Bíblia toda na cabeça, mesmo antes dela ser escrita. Sim, a Bíblia já existia, e Jesus mesmo que a fez, né? Deus fez a Bíblia por intermédio de Jesus. Jesus, através do seu sopro aos ouvidos dos profetas, que tiveram grande importância, sim, os apóstolos e os profetas, assim como já foi falado em várias lições, eles foram ferramentas de Deus. Eles foram usados, muito bem usados para escrituras sagradas. Mas quem assoprou tudo foi Deus, através de Jesus. Jesus é a ação de Deus, por isso ele é o verbo. Jesus buscava a Deus em tempo integral. Olha aqui, ó. Jesus buscava a Deus o dia inteirinho. Ele passou, Lucas 4:1 diz que que Jesus passou pelo deserto cheio do Espírito Santo. Então, Jesus sempre cheio do Espírito Santo. Por isso, ele conseguia ter esse contato direto com Deus. Jesus vivia santificado. Ele vivia em contato. Nós temos que fazer essa experiência maravilhosa. Tentar ficar o máximo possível do dia em contato com Deus. Não vem maus pensamentos, não vem palavrões, desejo de negativo ao próximo, nada de ruim nos vem, estando santificado. Jesus passou pelo deserto cheio do Espírito Santo. No deserto, Jesus foi provado pelo diabo. O diabo achou que Jesus era um ser ambicioso, que é defeito nosso, os que têm natureza pecaminosa. O diabo tentou Jesus, mas Jesus estava cheinho do Espírito Santo, que é estar em oração. E ainda mais no deserto, jejum e oração. Não adianta ficar passando fome, né? Não é esse o jejum que Deus quer. Deus quer que nós estejamos fracos para buscar a força nele. A nossa força tem que vir de Jesus, não do alimento. A nossa força tem que vir de Deus. Então, Jesus estava sempre com Deus. Então, a comida de Jesus, né? Olha o que diz João 4,32. Jesus buscava a Deus em tempo integral. E certa vez falaram para ele: o Senhor quer ver? Aqui, ó.
Aqui, ó. Jesus saía o dia inteiro para fazer a obra, o dia inteiro. Aí perguntaram para ele, né, os apóstolos: o Senhor não sente fome? E Jesus respondeu o que nos fala João 4:32. João 4:32. João 4:32. Deixa eu ver umas. Quer ver? Saíram, pois, o versículo 30 do capítulo 4, ó. Saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele. Entre mentes os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, respondeu: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe de comer? E no versículo 34 disse-lhes Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós: ainda há 4 meses até que venha a ceifa. Ora, eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Ali Jesus nos convida a evangelizar, ganhar almas. Essa é a comida que Jesus se alimentava, evangelizar. Jesus, vocês repararam que Jesus foi um perfeito evangelista, o melhor de todos os tempos, o melhor pregador. Por isso que, olha as funções de uma igreja. Quem foi o melhor pastor? Foi Jesus. Quem é o melhor serviçal, o melhor diácono? Jesus. O presbítero, aquele que nos traz a palavra de Deus, o melhor de todos os tempos, Jesus. Jesus homem, mas interligado a Deus através da oração, santificado. O melhor evangelizador, o melhor evangelista de todos os tempos. Olha aqui, ó. Aqui ele. Aqui, ó, evangelizando praticamente, né? Ensinando os doutores a estarem firmes na palavra. Jesus é uma igreja completa nele. E por isso que ele é o cabeça. Jesus é a cabeça da igreja. Então, ali Jesus já nos passava a intenção de Deus, quando criou o homem, fazer a vontade de Deus e glorificar o seu santo nome. Deus não ia fazer as coisas sem um interesse. Sim, houve um interesse. Que nós, criaturas de Deus, façamos a vontade dele e que glorificamos o seu santo nome. Não parece razoável que Deus nos criasse para que a gente fizesse da vida uma bagunça total. Então, aqueles que cumprem os mandamentos de Deus são o sal da terra. Mateus 5,13. Mateus 5,13 vai nos falar assim, ó. Aqueles que cumprem os mandamentos de Deus são o sal da terra. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Dá para fazer a total compreensão. Quando a gente se separa do mundo, nós viramos sal da terra. Se no momento seguinte nós deixemos de ser sal da terra, nós já não temos serventia. Nós nos tornamos mundo, né? Então, um dos episódios que comprova que Jesus não tirou vantagem da sua divindade está em Marcos. Então, um dos episódios comprova que Jesus trabalhou. Então, nós falamos que Jesus sentiu dor, Jesus chorou, Jesus sentiu fome e Jesus por muitas vezes esteve alegre. Sentimentos humanos. Jesus
o maior homem de todos os tempos, ele tinha sangue, como foi visto na cruz. Ele tinha dor, ele chorou, ele sentiu medo ali naquele um dos episódios, foi o episódio do barco. O outro episódio, perdão, o episódio do barco, não, o episódio do barco ele dormiu. Na cruz, Jesus sentiu medo. Então, enquanto homem, né, Deus não ofereceu nenhuma vantagem, né, para Jesus. Jesus teve que trabalhar desde os 12 anos, ele foi carpinteiro. Olha aqui, ó, uma figura ilustrativa. Jesus novinho já trabalhando, ó, esculpindo a madeira. Jesus foi carpinteiro. Jesus foi carpinteiro. Não tinha nenhuma vantagem aqui na terra. Jesus não teve vantagem. Porque senão, quando você acha, quando o carrasco batia com chicote nas costas dele, Deus poderia muito bem repreender as feridas. Mas não, machucou Jesus. Jesus sentiu dor nas chicotadas. Jesus chorou de dor. Saiu muito sangue. Jesus perdeu todo o sangue na cruz. Jesus trabalhou duro durante 18 dos seus 33 anos de vida. 18 anos trabalhando. Jesus era homem de oração e, portanto, cheio do Espírito Santo. Vamos ver o que Isaías já previa. O que Isaías já previa no capítulo 11. Isaías 11, 2. Capítulo 11, versículo 2. O profeta nos diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor. Ele respeitava Deus, o Pai, e não julgará segundo a vinda dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade e igualdade em defesa dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Isaías capítulo 11, versículo 2 em diante. A importância do Espírito Santo. Jesus só começou a fazer milagres após o batismo com o Espírito Santo. Livro de Atos, capítulo 10, versículo Atos 10, versículo 38. Então, a presença do Espírito Santo na vida de Jesus. Jesus foi batizado nas águas por João Batista, que se negava a batizar Jesus e pedia que sim, Jesus o batizasse. Jesus pediu e Jesus foi batizado nas águas e ali mesmo recebeu o Espírito Santo. Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Voltando, e aqui a presença do Espírito Santo, quando Jesus curou Bartimeu, quando Jesus curou o leproso, quando Jesus esteve ali no poço com a samaritana, a mulher samaritana esteve ali. Jesus a pediu um copo de água, né? Um copo d'água, e ela se assustou por um judeu estar falando com uma pessoa, né? Falando com ela. E assim Jesus esteve ali
fazendo a obra, e com ele a presença do Espírito Santo de Deus. Nessa fase, os dois estavam juntos, Jesus e o Espírito Santo de Deus. Voltando, então, a importância do Espírito Santo. A importância do Espírito Santo encontra-se em Atos 10:38. O homem precisa da presença e da unção do Espírito Santo. Orar e seguir a palavra, senão não está servindo a Deus. Jesus se santificava orando e meditando nas Escrituras para nos dar o exemplo. O Evangelho de João 10. No Evangelho de João 10. Não, João 17. João 17, versículo 19. Vamos ver o que nos diz. E por eles, então, João, capítulo 17, versículo 19. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus estava falando dos cristãos. Então ele fazia isso para nos dar exemplo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós temos um exemplo a seguir, Jesus Cristo. A Bíblia nos conta que Jesus passa o tempo todo orando por nós. Jesus ali no trono, tem um comercial que figurativamente ali Deus está preso a um monte de engrenagem. Essa engrenagem está ligada ao mundo, é um comercial de café. E Jesus está dormindo. Deus não dorme. Deus não dorme, ele não precisa. Nós também não vamos dormir. Vai ser tão claro o lugar. Irradiados pela luz da glória do Senhor, não sentiremos mais sono, não sentiremos medo, só sentiremos felicidade. Quem falou que nós não teremos sentimentos, né? Mas só felicidade, só coisa boa, a Jerusalém Celestial. Nós estamos no mundo, mas não somos dele. Para não pertencer ao mundo, nós temos que seguir e pelo menos tentar copiar Jesus. Jesus ora para que consigamos ser a imagem e semelhança de Deus, e não imagem e semelhança de Caim, de Adão, a fim de que nos transformemos no novo homem e possamos nos assentar com ele no trono sagrado, que é exatamente o que a lição 13 falará. Estamos muito próximos do encerramento. A lição 13 vai falar do novo homem em Cristo, né? Então, terminando aqui, né? Jesus trabalhou, exemplo. Jesus orou e ora, sempre orou e ora, continua orando. Ninguém ora como Jesus. Até, se eu não me engano, Pedro e João ali, Pedro e João, eu acho que dormiram. Me fugiu o nome do segundo. Um era Pedro. Dormiu em vez de orar. E Jesus sempre teve a palavra de Deus na ponta da língua. Jesus foi exemplo para nós. E a lição 13 nos falará sobre o novo homem em Jesus. Então nós vamos orar, agradecer a nossa rica participação na lição número 12. Você pode aí consultar mais subsídios, consultar a revistinha. Então nós vamos orar, vamos nos despedir de todos através da nossa oração. Está aí então, meus irmãos. Espero ter esclarecido muitas das dúvidas acerca de Jesus Cristo, ser humano, como ser humano, né? A obra de Jesus como homem.
se encontra principalmente nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, no livro de Atos também, no Novo Testamento em geral, mas contado com detalhes nos evangelhos da palavra de Deus. Estamos terminando a lição de número 12, caminhando para a lição final, a de número 13. Então vimos aí que Jesus foi exemplo, inclusive como homem. Jesus, o modelo perfeito de como ser um homem. Jesus, que em tempo integral foi santo e que manteve contato direto com o Pai em tempo integral, através de como? Uma vida santa, jejum e oração, principalmente oração. Jesus nos deu exemplo atrás de exemplo, que é para tentarmos sim segui-lo e nos assentar no trono de Deus, juntamente com nosso Senhor Jesus. Encerramos assim, meus irmãos, a lição de número 12. Jesus, o homem perfeito. Não só um Deus perfeito por natureza, natureza divina. Jesus não pecou e assim deve ser, pelo menos tentado por nós. Nós temos que tentar imitar a Jesus. Paulo tentou em boa parte da vida dele. Ele conseguiu bastante coisa. Em muitas atitudes, Paulo conseguiu imitar Jesus, mas ele mesmo confessa que é muito difícil, porque Jesus foi um só. Mas Jesus mesmo quer, Jesus mesmo nos pede que nós tentemos imitá-lo. Jesus mesmo nos fala que ele tentou ser nosso exemplo. Um exemplo de homem, o único homem perfeito que esse mundo já viu, sem nenhum privilégio. Jesus Cristo, a quem nós vamos orar agora e encerrar a 12ª lição da nossa revistinha, Raça Humana. Oremos. Meu Deus, Senhor e Pai, através de Jesus cheguemos ao Senhor para agradecer a companhia do Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo de Deus, a inspiração divina de Jesus Cristo, para cumprirmos com mais uma tarefa desta lição de hoje, Senhor. Eu agradeço, Senhor, por me ajudar, peço perdão pelos meus erros, Senhor. Agradeço por todas as bênçãos alcançadas, Senhor, e faço um pedido. Humildemente lhe peço, Senhor, que através dessa lição as pessoas possam se enriquecer e elas possam se interessar pela tua palavra, Senhor. Agradeço mais uma vez por permitir o nosso envolvimento com essa lição, falando do nosso Senhor Jesus, que como homem também foi perfeito. Obrigado, Senhor. Meus irmãos, assim eu me despeço. E nos veremos ali na 13ª lição.